Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos 8 ao 10. Lucas, capítulo 15, versículos 8 ao 10. Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende a lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Meus amados, naquela época os religiosos estavam murmurando, como sempre. E Jesus Cristo dá essa palavra não somente a eles, mas a nós também. Ele quer mostrar que a religiosidade não leva ninguém a lugar algum. E esse texto que nos diz e que nos conta a história de uma mulher que tinha 10 moedas de prata e que ela perde uma e começa assim, de uma maneira muito incisiva, procurar aquela moeda que havia caído na sua casa, no chão da sua casa, e ela não sabia direito aonde. E a gente precisa imaginar que naquela época o chão das casas poderia ser de terra batida ou coberta com palha, e ela procura uma vassoura, um instrumento, procura limpar até encontrar aquela moeda, e diz o texto que encontrando, ela fica feliz da vida e não se contenta que essa felicidade seja somente dela. Ela chama as amigas, vizinhas e fala assim: encontrei a moeda que eu havia perdido. Esse texto, meus amados, fala a respeito da atitude de Deus e da atitude da gente. Primeira coisa, diz o texto em relação a Deus. Ela tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata. Ela tinha moedas que valiam, ela tinha uma coisa muito valiosa. E como a gente vê e observa coisas valiosas pelo mundo, obras de arte, pinturas, e a gente precisa observar num quadro, numa pintura, aquilo que está lá embaixo, que é a assinatura do autor, do artista. E se a gente observar esse texto aqui em relação a Deus, nós vamos ver que Deus também fez muitas coisas que valem muito. A gente observa a natureza, a gente observa o ser humano e vê em cada ser humano a assinatura de Deus. Deus olha para o Keller, para o Zezinho, para a Liviane, para cada um de nós e fala assim: foi eu quem fiz, minha assinatura está ali. Que coisa maravilhosa, nós temos valor. Quando Deus formou o homem, era uma coisa muito valorosa, mas o homem se perdeu. A exemplo daquela mulher que tinha tantas coisas, tantas moedas valiosas, valiosos nós éramos, e nós nos perdemos. Não foi Deus que perdeu a moeda, nós nos perdemos, o ser humano se perdeu. E quando o ser humano se perde, ele morre espiritualmente. Quando o ser humano morreu, ele se perdeu. Quando o ser humano se perdeu, ele morreu espiritualmente. E a gente tem que saber, se conscientizar, que a vida é muito mais do que o respirar, do que a respiração, ou do que a presença de ondas cerebrais. E a gente tem que se conscientizar que a morte é muito mais do que a falta de uma respiração ou a falta de ondas cerebrais. Porque quem morre não deixa apenas de respirar, de ter ondas cerebrais. Quem morre perde o futuro com todo o seu potencial, com todas as suas visões, com todos os seus sons, com todos os seus eventos. Quem morre perde um bocado de coisa que o futuro poderia propiciar. Quem morre perde a capacidade de interagir com quem ficou vivo. Sabe? É por isso que a gente sente tanto quando alguém morre, principalmente quando uma pessoa chegada nossa morre.
a gente tenha consciência que uma relação foi desfeita, existe agora uma outra dimensão que não existe contato mais um com o outro, nem com muita força. A palavra de Deus diz que isso não existe. Mas o principal resultado da morte espiritual é a perda absoluta e eterna da comunhão, do relacionamento com Deus. Quando o ser humano morre, e eu e você iremos morrer um dia, é a certeza que nós temos, se Jesus Cristo não voltar antes para nos buscar, quando nós morremos, nós deixamos de vivenciar muitas coisas, perdemos relacionamentos com tantos, mas quando a gente morre espiritualmente, a gente fica afastado eternamente de Deus. É um afastamento absoluto. Esse é o principal resultado da morte eterna, daqueles que morrem sem Jesus Cristo. Mas, em compensação, o principal resultado da vida eterna será um relacionamento absoluto, intenso com Deus. Se existe uma morte eterna, que estamos condenados a viver toda a eternidade sem Deus, existe a vida eterna, que nos propicia um relacionamento absoluto e eterno com o Senhor Deus. E desde que nós nos perdemos, desde que muito tempo atrás nós nos rebelamos contra Deus, achando que nós poderíamos andar de acordo com as nossas próprias pernas, Deus tem nos procurado. Do mesmo jeito que aquela mulher procurou aquela moeda, diligentemente Deus tem feito de tudo para tentar nos encontrar. Deus tem feito de tudo para tentar nos encontrar. Ele já mandou profetas, ele já mandou pregadores, ele já mandou a igreja, ele já mandou televisão, já mandou rádio, já mandou amigo, já mandou vizinho falar da salvação em Jesus Cristo para nós. Só que às vezes a gente acha que não está perdido e a gente continua levando a nossa vidinha, achando que um dia isso não vai acabar. Mas, em segundo lugar, no plano de salvação de Deus, nós observamos que aquela mulher, ela acendeu a candeia, acendeu a lamparina, e na treva, ou nas trevas, ou na escuridão da nossa vida, Jesus Cristo, ele nos acende uma lamparina que ilumina todo o nosso ser, que se chama Jesus Cristo. No meio da nossa escuridão, Deus traz ao mundo a luz divina que é Jesus, a luz eterna que é Jesus. Nós aprendemos que Jesus é a luz do mundo. E a gente tem que se conscientizar que enquanto nós não nos entregarmos ao Senhor Jesus, nós continuaremos a viver nas trevas, na escuridão espiritual. Porque somente o Senhor Jesus é a luz. Mas o texto continua dizendo que aquela mulher pega uma vassoura e varre a casa. Não dá para achar nada que está embaixo se eu não tirar o que está em cima primeiro. Imagina aquela moeda caída no chão e terra em cima dela, ou palha em cima dela, ela teve que tirar para poder saber aonde que estava aquela moeda. E quando Deus nos vê perdidos por toda a eternidade, ele tem que tirar a sujeira do pecado. Ele tem que tirar o que está atrapalhando ele nos achar. Com a vinda de Jesus Cristo, aquilo que estava nos ocultando é retirado, porque Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Sabe, existia uma maldição sobre o ser humano. Essa maldição impedia o nosso acesso ao Rei dos Reis. E quando Jesus Cristo vem, ele tira de cima daqueles que creem em Jesus Cristo essa maldição que estava sobre o ser humano. E o texto nos diz mais, que a mulher procura diligentemente, com intensidade, até encontrar. E ele tem insistido.
Ele não descansa, mesmo com tantas recusas durante séculos e séculos, ele não desiste do ser humano e muito mais, ele não desiste de mim, ele não desiste de você, porque Deus não está procurando simplesmente, possa assim dizer, a raça humana, ele está procurando o Pedro Sérgio, a Inilda, o Fabiano, o Cristiano. Ele está procurando cada um de nós pelo nome, porque ele sabe o nosso nome, porque foi ele quem nos criou. Sabe, a salvação não é por atacado. É lógico que Deus morreu pelos pecados do mundo inteiro. João 3,16 diz isso. Mas a salvação é uma coisa pessoal. Aquele que crê não pode ser por atacado. Deus tem procurado não a raça humana, mas Deus tem procurado a mim e a você. E diz mais o texto que nós lemos: há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Vou insistir, o que dissemos um pouco no último culto. A festa não acontece porque eu acho isso ou eu acho aquilo. Festa nos céus acontece quando um pecador se arrepende. Para que haja festa nos céus, por minha causa, por sua causa, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Interessante que 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. E às vezes a gente fica tentando, se aborrecer, porque a gente tenta se aborrecer, porque a gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. Eu tenho que adquirir isso, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Só que a palavra de Deus diz que a gente vai sair daqui sem nada, do jeito que a gente chegou. A única coisa palpável que a gente pode levar é a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas o texto também diz, como eu falei no início, ele diz respeito a Deus, mas diz respeito também a mim e a você. Ele diz a respeito à minha maneira de viver, à sua maneira de viver. Diz o texto sagrado que ela tinha mais do que moedas. Poxa, mas como? Você leu o texto dizendo que ela tinha o quê? 10 dracmas ou 10 moedas de prata. O que ela tinha mais? Diz o texto que ela tinha vizinhos e tinha amigos. O que nós temos de valor? Será que nós temos amigos? Será que nós temos vizinhos amigos? Será que nós temos um familiar amigo? Será que nós temos um colega de trabalho que é amigo? O que mais nós temos de valor? Aquela mulher tinha 10 moedas de prata e também tinha amigos. Nós temos, graças ao Senhor Deus, o livre acesso ao Senhor Jesus. A maior bênção que nós temos é essa, a salvação em Cristo. Nós temos família, nós temos amigos, nós temos saúde. Mas do jeito que você está falando aí, parece que ninguém tem problema. Não, todos nós temos problemas. A nossa saúde às vezes está em baixa, depois está em alta, As nossas amizades estão em alta, às vezes está em baixa, mas o importante é que nós temos coisas de valor. E nós não nos conformamos em perder nenhum deles. É a nossa maneira de viver. Por isso que a gente sente tanto quando a gente perde alguma coisa. Porque são coisas valiosas, coisas valorosas. Quando aquela mulher acende a lamparina ou a candeia, ela tem luz. Ela acendeu, naturalmente o ambiente ficou claro. Ela tem luz. Observa, ela só acendeu porque ela tinha algo para acender. Ela acendeu a lamparina porque ela tinha uma lamparina. E às vezes a gente quer ser luz na vida do outro ou dos outros com a luz do outro. Lembra que eu falei nesse instante que nós temos Deus, nós temos saúde, nós temos amigos, nós temos família? Então a gente não pode querer ajudar ou abençoar o outro com a família do outro, com o bem do outro, nem com a saúde do outro. Isso cabe a mim. Quando ela foi procurar aquela moeda que foi perdida, ela usou a lamparina dela, a candeia dela. Só que às vezes a gente quer iluminar a vida do outro com a luz daquele que vai à igreja,
com a luz daquele líder, a gente quer iluminar a vida do outro com o dinheiro do irmão, do colega. E nós? Se nós temos coisas de valor, essas coisas têm que ser usadas.